Olá, olá a todos aí em estúdio. É verdade, saímos daí para vir até ao Museu dos Coches neste dia, que é um dia importante. E não havia ninguém melhor para nos apresentar o Museu dos Coches do que a diretora, não é verdade? Olá, Olá. Patrícia. Sejam bem-vindos neste dia tão especial à nossa casa. Muito obrigada. Obrigado, nós. Este é de facto hoje um dia importante, o Dia Internacional dos Museus, e nós tínhamos que, claro, vir conhecer de perto e melhor o Museu dos Coches. Este é um museu que transpira história, podemos dizer assim? É verdade, é um museu considerado internacionalmente o melhor museu do mundo, com referência às viaturas hipomóveis, e também preservamos aqui uma série de património equestre que recentemente foi nomeada através da Unesco Património Imaterial da Humanidade. Portanto, creio que aqui preservamos não só as coleções, mas também todo o glamour, que este ano já faz os 120 anos e é isso que nós pretendemos, é que seja um museu de facto onde as pessoas se sintam muito bem e que seja um museu de sonho também, que traga não só o conhecimento histórico, mas também todos aqueles aspectos que a afetividade também traz e é tão essencial nos dias que correm. Exatamente, e nós estamos aqui hoje também para promover o facto de muitos museus terem entrada gratuita neste dia. Um convite, obviamente, para marcar presença, mas também para não esquecer a importância de estar e de conhecer de perto a história do país, a história da nossa história. É verdade, porque através destes nossos veículos hipomóveis e de todo o acervo equestre que suporta e que complementa estas coleções, através de todo este património nós conseguimos conhecer grande parte da história também da família real e as vicissitudes pelos quais o nosso país passou. O mérito da reunião de toda esta coleção é da nossa Rainha Dona Amélia, que este ano celebramos os 160 anos de nascimento da Rainha Dona Amélia e o que aconteceu é que a Rainha Dona Amélia, quando veio para Portugal casar com o Rei Dom Carlos, ficou absolutamente maravilhada com esta coleção, que na altura não era propriamente uma coleção, eram veículos hipomóveis, veículos de tração animal que estavam espalhados nas antigas cocheiras dos palácios reais, e a rainha, que eu considero e que enfatizo esse aspecto absolutamente essencial, que a rainha era uma rainha museóloga, porque as premissas da museologia são a conservação, a investigação e a divulgação e a tornar público, para fruição pública, um acervo que podia ser só apenas da Casa Real, mas não, a rainha quis partilhar todas estas coleções e, portanto, o mérito em 1905 foi da Rainha Dona Amélia, que precisamente pediu a Monsenhor Pereira Boto que fizesse uma investigação muito criteriosa relativa a esta coleção e pediu a conservadores, restauradores daquela altura, portanto talvez fossem considerados artífices, não tivessem este nome pomposo que atualmente os conservadores restauradores tão essenciais têm, e depois de conservada a coleção também fez questão de escolher o antigo Picadeiro Real, que ainda faz parte do Museu dos Coches, onde inaugurou então esta coleção para fruição pública. Hoje em dia, tal como já era na época, é de facto reconhecido nacional e internacionalmente como um museu mais prestigiado, enfim, desta área. E por isso mesmo temos que o ver de perto. Vou convidar aqui o nosso repórter de imagem Samuel para nos acompanhar aqui um bocadinho nesta história viva que temos aqui à nossa volta. Uma história sobre rodas, na verdade. Uma história sobre rodas, exatamente. E eu atrevo-me até a perguntar-lhe que, com um museu tão recheado, digamos assim, qual é assim a sua viatura, o seu coche favorito? Olha, na verdade, talvez um pouco fora da caixa, um dos meus coches favoritos é este coche coupé, que pertenceu aos filhos bastardos de Dom João V e que eu acho uma peça de, enfim, nós podemos considerar uma peça de mobiliário sobre rodas, uma peça de artes decorativas sobre rodas absolutamente notável. É coupé
porque falta, quando olhamos para a parte superior da viatura, aquilo que chamamos a caixa ou o habitáculo da viatura, percebemos que falta a parte da frente. É propositado, naturalmente, também seria para os príncipezinhos, para os filhos bastardos de Dom João V, mas falta-lhe a parte da frente da viatura, precisamente, talvez até uma mensagem de que, enfim, não poderia ser igual aos filhos legítimos, e então faltava aqui uma pequena parte. E também já na altura este coupé, para além da sua qualidade técnica e estética, era uma viatura com uma tecnologia bastante avançada para a época, por toda a descrição e por todo o complexo sistema também de rodados que nos apresenta. É bem diferente, isso está bem à vista. E uma das coisas que, assim, uma curiosidade que nós podemos ver, eu pelo menos para mim, é a primeira vez que aqui estou no Museu dos Costes, é ver a altura destes veículos. É São altos. Vamos nos aproximar, Sim, só claro. mesmo para ter aqui um bocadinho da noção. Sim. É muito mais alto do que nos carros de hoje em dia que nós temos, não é? Sim, até há um detalhe muito curioso. Tecnicamente, um coche, que é uma viatura mais antiga, do século XVI, XVII, tem umas características particulares. Neste caso, curiosamente, é um coche do século XVII, tem um tronco central e tem ali à frente um pescoço de cisne, aquilo que nós chamamos um pescoço de cisne, que é aquele aro que ali se levanta embaixo do banco do cocheiro e que permite que as rodas, passando por baixo, permite que a brecagem do carro seja feita. Ou seja, na passagem dos coches para as berlindas foi havendo uma grande evolução técnica, também a nível dos rodados, que permitia que estas viaturas, estes bens, circulassem na cidade e pudessem fazer a sua enfim, virar rapidamente a sua locomoção rapidamente. Relativamente àquilo que estava a dizer da altura, é muito curioso porque normalmente o coche, a caixa está mais descida pelas suas características técnicas, e a berlinda, onde a caixa fica, que é a tipologia que se segue ao coche, a caixa fica assente sobre tirantes de cabedal, obrigando a elevação da caixa. Neste caso é um coche e a caixa está suspensa, mas temos nesta coleção algumas berlindas onde, pelo facto da caixa estar suportada por tirantes, a caixa fica bastante mais elevada. E o que é que acontece? Hoje em dia, quando alguém está numa posição elevada e está a ser valorizado e enfatizado, o que é que nós dizemos? Está na berlinda. Exatamente. É este o motivo pelo qual nós dizemos está na berlinda, ou seja, está num local elevado, acima, está a ser exposto, mas sente-se bem, está confortável, portanto está na berlinda. Neste caso, talvez por os meninos da Palhavã, enfim, não serem, não poderem ser tão expostos, utilizam um coche e um coche coupé. Exatamente. Fica já aqui também este apontamento para quem ainda não sabia bem o que é que significava estar na berlinda. Acho que ficámos com este ponto curioso. E voltamos à programação, porque hoje, de facto, é um dia internacional. Não é só nacional, é também internacional, e o Museu dos Costes está de portas abertas para todos que queiram conhecer, enriquecerem-se, não é? Também da história que é tão bonita e que conta tanto de quem éramos, não é? No passado. É verdade, conta quem éramos e, de facto, através das características de todas estas viaturas que nós vemos aqui, conseguimos perceber qual é que era a mensagem que quem as usava pretendia transmitir. Porque se, por exemplo, temos aqui atrás os coches da Embaixada, que representaram o rei Dom João V, ali mais ao fundo aqueles 3 coches que representavam o rei da Embaixada,
que representavam o rei Dom João V na embaixada ao Papa a Roma, e que eram coches de facto muito emblemáticos, muito sumptuosos. No fundo eram coches de aparato, aquilo que nós chamamos de coches de aparato. Ao longo dos tempos, estas viaturas, coches e berlindas, deixaram de ter as características de um peso institucional tão grande, e para que não seriam só para que os proprietários se promovessem e espelhassem aquilo que queriam espelhar através dos elementos decorativos das suas caixas, foram evoluindo e foram passando a ser, sim, já alguns meios mais leves, onde os próprios proprietários, digamos assim, queriam conduzir as suas viaturas. E aí começam a ser mais leves, a atrelagem a ser mais facilitada, e acaba por também haver uma evolução técnica de todas estas viaturas. Portanto, acabam por contar a história não só através dos aspectos técnicos e estéticos, mas também a história das famílias que as usaram e a forma como queriam ser identificadas e qual é que era a sua intenção na utilização. Todos os pormenores contavam, e não só hoje, dia 18, mas também ontem. As festividades, que podemos assim dizer, começaram ontem. É verdade, as festividades começaram ontem, ao final do dia, a partir do final do dia, porque ontem celebramos a Noite Internacional dos Museus, com uma programação muito rica, onde quisemos precisamente honrar as premissas do nosso museu e a nossa missão e a nossa vocação. Então oferecemos uma visita às reservas, onde espelhamos a investigação que tem sido feita e mostramos algumas publicações que no âmbito do estudo das coleções fomos desenvolvendo, portanto uma oferta mais especializada para aqueles que estudam estas nossas coleções, mas também uma programação tanto vocacionada para jovens como para adultos, com visitas abertas a toda a comunidade, através do nosso serviço educativo e da nossa extensão cultural, mas também com um concerto que permitiu também a utilização do nosso Picadeiro Real, que é um edifício per si absolutamente essencial na história da nossa coleção. Bem, aqui no Museu dos Coches, de facto, temos atividades para miúdos e graúdos, não esquecendo nunca a importância da cultura na vida de todos nós. Não só hoje, no Dia Internacional dos Museus, mas todos os dias é importante lembrar que estes museus existem. O nosso país tem bastantes e todos têm uma pecinha da nossa história que é importante recordarmos, não só hoje, mas todos os dias.